Ho, ho, ho! O Investigação Criminal Internacional entra no clima de Natal, uma época cheia de luzes, música e alegria, certo? Pelo menos é assim que a maioria de nós gosta de pensar. Mas para alguns, essa data pode ser marcada por tragédias e memórias sombrias. Imagine a figura do Papai Noel, que tradicionalmente é associada a presentes e sorrisos. Porém, em 24 de dezembro de 2008, uma figura vestida do bom velhinho, em vez de alegria, levou destruição, em um ato de violência que chocou a pequena cidade da Califórnia. Poderia ser o roteiro de um filme, mas diferente dos filmes de Natal, o caso de hoje não tem um final feliz. Hoje iremos contar aqui no Investigação Criminal Internacional a história de Bruce Pardo e o massacre de Covina. Vamos conhecer o protagonista da nossa história e como ele chegou até o fatídico dia de 24 de dezembro de 2008. Bruce Jeffrey Pardo nasceu em 23 de março de 1963 em Los Angeles, Califórnia. Pouco se sabe sobre a sua infância e adolescência, mas ao que tudo indica, ele teve uma vida relativamente normal. Bruce foi um jovem inteligente e com um bom histórico escolar. Com isso, ele conseguiu ingressar na Universidade do Estado da Califórnia, em Northridge, onde se formou em engenharia. Sendo destaque e estando em uma área em ascensão, Bruce teve bons empregos durante a sua vida, chegando a trabalhar na Jet Propulsion Laboratory, que é ligada à NASA, o que trazia além de um bom salário e status. No entanto, apesar do sucesso inicial, Bruce não conseguia permanecer em empregos por longos anos. Ele foi demitido dessa empresa da NASA por acessar informações pessoais de outros colaboradores sem autorização. Bruce era descrito como um homem de temperamento difícil, obcecado com questões financeiras e estava sempre comparando o seu salário, o seu carro e o seu estilo de vida com o de seus colegas de trabalho. Além disso, sua personalidade controladora e egoísta dificultava a amizade e principalmente seus relacionamentos amorosos, no qual ele também não conseguia manter por longos períodos. Após alguns relacionamentos frustrados, em 1988, Bruce noivou com Dahlia, uma colega de trabalho. O relacionamento parecia sólido, mas Bruce estava sempre adiando o casamento. A principal alegação era a falta de dinheiro para custear a celebração. Após muita insistência, a família de Dahlia resolveu bancar a cerimônia e a festa de casamento. Então, com a data marcada para junho de 1989, o casal se preparou para o grande dia. Quando finalmente a data chegou, a mãe de Bruce, que se chama Nancy, estava presente no dia, mas Bruce não. Ele deixou Dahlia no altar e simplesmente não apareceu. Para piorar, retirou $3.000 da conta conjunta que o casal tinha e viajou para a Flórida. Naturalmente, Dahlia terminou tudo e nunca mais quis contato com Bruce. Nancy, a mãe, ficou decepcionada com a atitude do filho. O tempo passou, após algumas trocas de emprego e de relacionamento, no início dos anos 2000, Bruce parecia finalmente estar em um relacionamento que dessa vez iria para frente. Helena Lucano era sua parceira e eles decidiram morar juntos. Em pouco tempo, Helena engravidou e meses depois nasceu Matthew. O casal estava morando junto, já tinha um filho, tudo parecia correr bem. Porém, pouco mais de um ano após o nascimento de Matthew, em um certo dia, Helena precisou sair para resolver questões pessoais e, ao retornar, encontrou Bruce molhado segurando o bebê nos braços. Este estava desfalecido, com a pele azulada. Bruce alegou que Matthew havia caído na piscina, mas em choque não conseguia esboçar nenhuma reação. Helena, desesperada, rapidamente pegou a criança, colocou dentro do carro e foi em direção ao hospital o mais rápido que pôde. Ao chegar lá, conseguiram reanimar a criança, mas o fato de ficar um tempo sem oxigênio no cérebro fez com que a criança ficasse com sequelas, perdendo o movimento dos braços e das pernas.
Com isso, o relacionamento começou a desmoronar e poucos meses depois, a separação foi inevitável. Helena entrou com uma ação para exigir pensão alimentícia e apoio para os cuidados especiais que Matthew precisaria pelo resto de sua vida. Bruce, no entanto, ignorou a responsabilidade. Nunca pagou um centavo e cortou todo o contato com Helena e o filho. Para Bruce, se afastar da ex e do filho não foi nenhum problema. Tanto que anos depois, ele foi apresentado a uma nova mulher por um colega de trabalho. Foi então que, após saírem algumas vezes, ele iniciou o relacionamento com Sylvia Ortega, de 30 anos. Ela era divorciada e mãe de 3 filhos. O relacionamento avançou rapidamente e eles se casaram em janeiro de 2006 e chegaram a comprar uma casa juntos. Parecia que finalmente Bruce estava encontrando estabilidade. Durante os primeiros meses, ele se dava muito bem com os filhos de Sylvia, chegando a fazer passeios em família e planos com a esposa. E com isso, eles começaram a juntar dinheiro juntos. Sylvia sugeriu que eles abrissem uma conta conjunta, o que foi recusado por Bruce. Isso fez as coisas começarem a mudar entre os dois. Em um dos passeios familiares, Bruce sofreu uma lesão no tornozelo, o que obrigou ele a ficar de repouso e trabalhando de casa. A partir daí, passou a se isolar, tratar Sylvia e os filhos de forma fria. Ficou descuidado, chegando a passar dias sem tomar banho. E o relacionamento, que antes era harmonioso, começou a se deteriorar. Bruce passou a reclamar que gastava dinheiro com os filhos de Sylvia, com a justificativa de que os filhos não eram dele, então ele não tinha obrigação nenhuma com elas. Sylvia passou a ficar sem saber o que fazer, ficando confusa sobre o homem que tinha se casado e resolveu entrar em contato com Nancy, mãe de Bruce. Ao ver os problemas do casal, Nancy guardava consigo um segredo e não resistiu a contar para Sylvia. Bruce tinha um filho chamado Matthew, que nunca foi comentado com Sylvia. Sentindo-se enganada ao saber desse novo fato, foi a gota d'água para Sylvia. O casal se separou em março de 2008 e em abril ela pediu o divórcio formalmente. Logo na primeira audiência, que aconteceu em junho, Sylvia exigiu que Bruce pagasse pelos honorários advocatícios dela, além de cerca de $3.000 mensais em pensão. Sylvia contou tudo o que passou com Bruce, a forma que ele mudou, o seu comportamento e aí o fato dele esconder que tinha um filho. O homem, que tentava passar uma imagem de bom moço, ficou visivelmente irritado após as falas da ex-esposa. E o tribunal ficou do lado de Sylvia, fazendo com que Bruce, a partir do mês seguinte, fosse obrigado a pagar a quantia. Mas em vez disso, irritado com o acontecido, no mesmo mês de junho de 2008, Bruce foi até uma loja e efetuou a compra da sua primeira arma de fogo. O que parecia ruim para Bruce, separado e obrigado a pagar pensão, só piorou quando em julho daquele ano ele foi demitido. Não foram encontrados os motivos para essa demissão, mas logo em sequência, Bruce entrou em contato com o seu advogado para poder reduzir os custos do valor que tem a pagar para Sylvia enquanto ele estivesse desempregado. Isso foi acatado pela justiça, então o valor passou para mais ou menos $1.700. Porém, ele ainda teria que pagar a primeira parcela de $3.000 que ainda não havia pago. Bruce tentava passar a imagem de que Sylvia era interesseira e só se casou com ele querendo dinheiro. Ainda sem pagar os valores, em agosto ele efetuou a compra da sua segunda arma. E se engana quem acha que ele parou por aí. Na época dos Estados Unidos, você tinha que esperar um período de 30 dias para poder efetuar a compra de outra arma. E foi assim que ele seguiu, um mês após o outro adquirindo uma arma nova. Em setembro a terceira, em outubro a quarta arma e ainda sem pagar Sylvia. Foi em outubro que Bruce encomendou em uma loja de fantasias uma roupa de Papai Noel com as suas medidas. Ele pagou adiantado o valor e ficou aguardando ela ficar pronta. Novembro chegou e adivinhe o que ele comprou? Um carro? Não, mais uma arma. E não foi só isso.
Dessa vez ele comprou mais alguns itens, como mangueiras, um compressor de ar, um tanque de combustível e passou em seu porão a trabalhar num projeto utilizando todos esses itens. Ainda em novembro, a sua roupa de Papai Noel ficou pronta, um pouco mais larga que o normal, assim como ele tinha pedido. Também em novembro, era a última audiência do seu divórcio com Sylvia. Bruce seguia arrasado e culpando a sua ex por tudo o que aconteceu com ele. Então foi ali que oficialmente eles assinaram o divórcio, o que para Sylvia foi um alívio de se separar e ela poder dar um novo início à sua vida. Com o final de ano chegando, Sylvia planejou passar o tradicional Natal com a sua família. Os genitores Alicia e José Ortega recebiam todos os anos Sylvia e seus 4 irmãos em sua casa, junto com netos e genros, para a tradicional festa natalina de casa cheia. Eles moravam em Covina, uma pequena cidade na Califórnia. Naquele Natal, todos os 5 filhos estavam presentes, com muitas crianças, já que todos tinham filhos. Eram cerca de 25 pessoas que se reuniram no Natal, naquele 24 de dezembro de 2008. Já passava das 23 horas, a família estava reunida. As crianças brincavam no quintal e os adultos jogavam o tradicional pôquer em família. Foi quando alguém bateu na porta. Uma sobrinha de Sylvia, Katrina, de apenas 8 anos, correu para atender. Ao abrir, ela se deparou com um homem vestido de Papai Noel. E para uma criança é fácil acreditar que ali era realmente o bom velhinho. Então, animada, ela foi dar um abraço no homem. Mas em seguida, este mesmo sacou uma arma e atirou na criança. Em questão de segundos, a casa virou um caos. Em estado de choque, a família começou a se movimentar para tentar fugir sem saber ainda quem era o agressor. O homem, você já deve saber quem é, era Bruce Pardo. Percebendo a confusão, ele passou a disparar em direção a todos. As crianças que estavam no quintal conseguiram pular o muro dos vizinhos para poder fugir, enquanto os adultos que estavam dentro da casa tentavam chegar até a porta, mas eram impedidos pelos tiros. Bruce estava fortemente armado. A roupa larga de Papai Noel escondia suas várias armas. Assim que a munição de uma acabava, ele sacava outra e continuava com os disparos. Seu alvo principal era Sylvia, mas outras pessoas também foram atingidas. Um dos irmãos de Sylvia reconheceu Bruce, seu ex-cunhado, através do disfarce e gritou seu nome. Porém, isso não foi o suficiente para o deter. Quando ele parou de atirar, o cenário era de horror. Muito sangue espalhado e várias vítimas feridas ou mortas. Não satisfeito, Bruce tirou de um saco de presentes um lança-chamas modificado, que lançava um líquido inflamável. A combinação do líquido com a lareira e as velas gerou uma explosão. O fogo rapidamente tomou conta de todo o primeiro andar, com Bruce e os corpos ainda dentro. A explosão aparentemente não fazia parte dos planos de Bruce, já que ele foi atingido pelas chamas e a fantasia grudou em seu corpo. Vizinhos que haviam ouvido sons de tiro e da explosão chamaram a polícia e relataram ter visto um homem vestido de Papai Noel entrar na casa antes do início do ataque. Quando as autoridades chegaram, vizinhos informaram que esse mesmo Papai Noel havia fugido em um carro azul. Na entrada da casa dos Ortegas, foi encontrado apenas o chapéu do traje. Letícia foi a única dos 5 irmãos que sobreviveu. Ela contou à polícia que durante o ataque, um de seus irmãos gritou o nome de Bruce. Após controlar o incêndio, a polícia encontrou 9 corpos carbonizados dentro da casa. 3 pessoas feridas sobreviveram, incluindo Letícia e Katrina. A menina, que levou um tiro na bochecha, precisou de cirurgia de reconstrução facial. Alicia e José Ortega, que eram os anfitriões, morreram, assim como 4 de seus 5 filhos, Sylvia, Charles, James e Alicia. As esposas de Charles e James, Cherry e Teresa, também faleceram.
Além disso, um adolescente que estava no andar de cima também foi vítima. Das 13 crianças presentes nesse Natal, uma faleceu e as demais perderam o pai, a mãe ou ambos. Testemunhas relataram ter visto um carro azul acelerando com os faróis apagados na região. O veículo foi identificado como um Dodge azul alugado por Bruce. E a investigação não demorou muito para ter notícias. No dia seguinte, o irmão de Bruce ligou para a polícia e que, ao chegar de uma festa de Natal, ele encontrou seu irmão morto no sofá de sua casa com um tiro na cabeça. A polícia foi até o local e concluiu que ele havia sofrido suicídio ao colocar o revólver em sua boca. O corpo de Bruce também apresentava queimaduras graves, com pedaços da fantasia ainda grudados em sua pele. Também foi encontrado $17 mil em dinheiro amarrado em seu corpo. Foi descoberto que ele teria comprado uma passagem para Illinois. Então, de acordo com a polícia, o plano de Bruce era fugir após o ataque e não se matar. Porém, ao ser gravemente queimado e ver que não conseguiria fugir, ele acabou mudando seus planos. Ao fazer buscas na casa de Bruce, a polícia encontrou armas, munições e evidências de planejamento do ataque. Inclusive tinha uma lista de pessoas que ele pretendia atacar, incluindo Sylvia, sua ex-esposa, o advogado dela e Nancy, a sua própria mãe. Dentro do carro azul alugado, a polícia encontrou partes da fantasia e pedaços da pele arrancada de Bruce. Também foi encontrada uma bomba caseira que, ao ser ativada, faria o carro se incendiar, causando consequentemente uma explosão. Um segundo veículo alugado por Bruce estava estacionado próximo à residência do advogado de Sylvia. No interior desse segundo carro foram encontrados água, comida, roupas, um laptop e mapas dos Estados Unidos e do México, indicando que Bruce planejava fugir após o ataque. O caso chocou a comunidade de Covina, que prestou muito apoio a todos que precisavam, além das várias homenagens que foram feitas à família Ortega. Nas escolas fizeram campanhas, já que rapidamente a informação de que um Papai Noel assassinou uma família se espalhou, além de gerar discussões sobre violência doméstica e o fácil acesso a armas nos Estados Unidos. O caso chamou muita atenção, principalmente pela fantasia que foi utilizada por Bruce, mas não foi a única que aconteceu próximo à data natalina. Infelizmente, um ano antes, na manhã de 24 de dezembro de 2007, a tranquila cidade de Carnation, no estado de Washington, foi palco de um crime brutal que abalou a comunidade local e o país. 6 membros da mesma família foram assassinados a tiros em sua própria casa, em um ato cruel de violência premeditado, que ficou conhecido como o Massacre de Carnation. A tragédia aconteceu na residência de Wayne e Judy Anderson, pais amorosos e avós queridos por todos que os conheciam. No dia do massacre, a família havia se reunido para comemorar o Natal, mas a celebração foi interrompida de forma devastadora quando Michelle Anderson, filha do próprio casal, e o seu namorado, Joseph McEnroe, entraram armados na residência. Os primeiros alvos foram Wayne e Judy, que foram mortos a tiros, sem chances de reação. Em seguida, o casal assassinou Scott Anderson, irmão de Michelle, sua esposa Erica e seus 2 filhos pequenos, Olivia, de 5 anos, e Nathan, de 3 anos. Segundo investigações, as crianças foram mortas para eliminar possíveis testemunhas. O motivo do massacre, segundo a própria Michelle, estaria relacionado a conflitos familiares. Ela sentia que não recebia o devido respeito da sua família, além de estar frustrada por questões financeiras, como um desentendimento sobre dinheiro que ela acreditava ser devido a ela. A relação já desgastada entre Michelle e o restante da família culminou em uma decisão calculada de matar a todos os presentes. Michelle e Joseph planejaram um crime por semanas, comprando armas e escolhendo o dia do Natal para garantir que toda a família estaria reunida. As investigações apontaram inconsistências no depoimento de Michelle e de Joseph, logo após a descoberta dos corpos. O comportamento suspeito da dupla, aliado às evidências na cena do crime, levou à sua prisão.
Durante o interrogatório, ambos confessaram os assassinatos e forneceram detalhes do planejamento e da execução. O caso se arrastou por anos no sistema judicial. Em parte, era devido à complexidade das acusações e sobre as discussões de uma possibilidade de pena de morte. Em 2015, Joseph McEnroe foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Michelle Anderson, julgada em 2016, recebeu a mesma sentença. O massacre de Carnation deixou uma cicatriz profunda na comunidade local e gerou debates sobre os sinais de alerta em relação a familiares disfuncionais. A brutalidade do crime, especialmente por envolver crianças pequenas e o fato de ter sido cometido por membros da própria família, chocaram o país. Carnation é uma cidade pacata de cerca de 2.000 habitantes e até hoje ela é marcada pelo ocorrido. A comunidade se uniu para homenagear as vítimas e oferecer apoio aos amigos e parentes sobreviventes. O ataque de Bruce Pardo permanece marcado como um dos mais devastadores e chocantes da história recente dos Estados Unidos. A frieza e a brutalidade não apenas destruiu uma família quase inteira, mas também abalou a comunidade local. O fato de Bruce ter utilizado a data festiva e a fantasia de Papai Noel para executar o crime apenas intensificou o impacto emocional do ocorrido, subvertendo os símbolos tradicionalmente associados à alegria, união e bondade. Embora Bruce tenha tirado a própria vida, deixando muitas perguntas sem respostas definitivas, as investigações revelaram um padrão de comportamento vingativo e planejado, expondo falhas em detectar sinais de alerta que poderiam ter prevenido a tragédia. O mesmo podemos dizer sobre o caso de Carnation. Embora Michelle e Joseph tenham sido responsabilizados pelos seus atos, as consequências para os sobreviventes, amigos e a comunidade de Carnation permanecem irreparáveis. Hoje abordamos 2 casos trágicos que aconteceram no Natal. Porém, apesar dos ocorridos, é importante lembrar que o Natal é uma data de alegria. Que o espírito natalino esteja presente na casa de vocês e que nenhum Papai Noel maluco passe por aí. A todos, um ótimo Natal e um feliz Ano Novo. Nos vemos no ano que vem no Investigação Criminal Internacional.